Longevidade, uma dose de conhecimento para uma vida mais saudável. Agora 15 horas e 12 minutos, saúde e longevidade. Hoje nós estamos recebendo a doutora Rosane Argenta novamente. Que felicidade recebê-la aqui, é sempre muito bom, doutora. Obrigada, professor. Uma honra estar aqui, ainda mais ocupando a cadeira da Marcela. Isso, viu? É uma honra, mas é uma super responsabilidade. Estou até com medo. Pois é. Você já pensou? Anderson, tem uns vídeos aqui. É possível a gente colocar esses vídeos? Não. É só o microfone. Ah, só o microfone? Ah, tá. É em mim? Oh, perdão, achei que era para colocar lá no... Vou colocar aqui. Aí eu vou... A minha voz vai sair bonita e a imagem também, né? Como que é o nome de quem está filmando? Estela. Estela. Capricha, Estela. Vou caprichar no microfone aqui, você capricha na imagem que está aí. Doutora Rosane, a partir de segunda-feira a criançada está na rua e os pais levando para a escola. A gente já começa a arrepiar com o trânsito, porque a cidade não está fácil de andar, né? Vai piorar. Vai piorar. E veja bem, nós estamos vivendo... Vou tentar fazer um histórico do momento aqui, me corrijam. Final de ano, o povo viaja para tudo quanto é lugar. Traz virose de tudo quanto é canto de volta para a cidade quando volta. E esse ano foi especial, hein? Litoral de São Paulo, Santa Catarina, onde o pessoal vai. Uma parte do Nordeste. Então, assim, várias viroses, vários problemas. As chuvas estão intensas. Aqui é muito quente, então, assim, a gente estava conversando no intervalo essa semana. Eu peguei chuva todos os dias, mas nenhuma molhava totalmente. O suficiente para o ar-condicionado secar e o corpo ficar nesse vai e volta, né? Que é para proliferar, né? As bactérias, os fungos, né? Adubo, né? Exatamente. É um fertilizante para as bactérias. E a partir de segunda-feira, muitas escolas já retornam. E essas crianças vão tudo junto para o mesmo buraco. E aí? E o nosso clima continua desse jeito. Tá uma salada de frutas, né? Tá um compêndio. E ainda nós temos em Cuiabá essa situação de emergência com relação às arboviroses. Isso. Que é dengue, zika, chikungunya. E o pessoal ainda hoje estava comentando que temos vacina contra a dengue para essa gurizada. Sim. Sobrando nos postos de saúde. E o pessoal está esquecendo de vacinar. Exatamente, saúde pública, vacina gratuita. Gratuita. Então, realmente, aí temos muito que discorrer sobre esse assunto hoje. Eu lembro que sempre o mês de março ele é muito complicado para a saúde, né? Porque nós vamos ter essa sequência aqui e para finalizar, ou é setembro ou é março, nós temos o carnaval. Aí não é só as crianças. Aí a gente junta tudo. Aí, de novo, assim como foi aí nas férias, né, que todo mundo viajou, todo mundo se reuniu, aí começa de novo essa questão de muita reunião de pessoas e facilita a proliferação. Aí a gente tem logo em seguida aí a chegada do inverno, doenças respiratórias e tudo mais. Então, por isso que a gente quis sugerir esse tema para hoje. Acho que é uma oportunidade de a gente trazer essa informação para a população, fazer com que as pessoas realmente fiquem cada vez mais conscientes da necessidade de prevenção. Porque depois que o problema está estabelecido, é mais difícil de resolver, né? Investir em prevenção sempre é mais tranquilo, é mais barato do que investir em tratamento. Posso afirmar, e olhando aqui para o nosso umbigo, para Mato Grosso, que o maior transmissor de doença é o ser humano e o mosquito, hoje? Pode. Hoje, assim, quando eu estava até pensando, poxa, tem tanta coisa para falar, né, de volta às aulas, o que é mais importante? Sim. O que eu gostaria de ouvir se fosse comigo aí alguns anos atrás, sem as informações que eu tenho hoje? Eu acho que nessa questão de volta às aulas, o principal é a prevenção contra aquelas doenças transmitidas por fluidos que sejam respiratórios, gotículas, e aí entra tudo isso. Né? A questão da umidade, como tu bem fizeste um paralelo, é um fertilizante para fungos, bactérias, vírus, tudo. Umidade com calorzinho, né? Calorzinho, não, uma delícia. Cuiabá tá perfeito. Vocês lembram como faz pão, gente? Bota uma água quente, fermentinho, tá? Deixa quentinho lá. Garantido, não tem jeito.
Sim. E aí a gente vai ter esse cenário, né? Então acho que a gente precisa pensar em prevenção de doenças respiratórias, prevenção de doenças transmitidas através de vias aéreas, através de contato com gotículas, com saliva, com, né, fluidos Sim. do nosso corpo. E também, claro, nós estamos aí na época da chuva, então nos PSFs, nos postos de saúde, a gente tem a vacina contra a dengue disponível para os adolescentes aí de 10 a 14 anos, e isso é muito importante. A gente sabe que o laboratório fabricante dessa vacina é um só no mundo. Sim. Que a gente tem disponível agora, né? É o japonês, né? Laboratório japonês, Takeda. Então, olha só, que interessante. A gente tem a vacina disponível gratuitamente nos postos de saúde, porém, um lote dessa vacina já venceu. Sim. Foi descartado. Um grande lote. Uhum. Agora nós teremos outro que tem validade ali até final de março. Sim. E outro com validade até maio. Vamos lá, gente. Vamos aproveitar. A gente tem a prevenção. Né? Existem 4 tipos de vírus de dengue. Mosquito transmissor é o mesmo. Né? Aquele pentelinho lá que incomoda Sim. com as outras arboviroses também. E explicar aqui pra gente que não é o pernilonguinho que faz barulho não, tá, gente? É um que chega silencioso. Diz que o que faz barulho não é tão perigoso. Ele só canta, sem vergonha, não é o cantor. É o mudo, é o mudinho. É o mudo. Ele que é o problema. Piora toda a situação. Aliás, que é a esposa do mudinho, né? Exatamente, a fêmea. A fêmea. A fêmea que é a mais perigosa. Sempre, né, professor? A gente sempre, sempre. Nós que sabemos bem dessa história, né? Por que a gente sofre? As mães devem estar perguntando nesse momento. Bom, antes de falar das mães, vamos falar da questão da idade. Pode ser que alguém ainda tenha dúvida. E essas vacinas que estão disponíveis, é de que idade a que idade? Para o que a gente tem disponível hoje é na rede pública. E aí o Ministério da Saúde determinou que o público beneficiado nesse momento será o público de 10 a 14 anos de idade. A vacina lá é recomendada de 4 a 60. Sim. Porém, nas clínicas particulares. E aí a gente não está tendo um abastecimento suficiente nas instituições privadas de vacinação por conta realmente da falta, né? O laboratório fabricante não dá conta de abastecer tudo isso. Então, é uma pequena parcela da população que é beneficiada e a gente pede que realmente esse público de 10 a 14 anos busque pela vacina. Aproveite a oportunidade, porque o problema está aí. Sim. Ele existe, o jeito é prevenir. E é o que temos para o momento. Gostaria de ter disponível na clínica particular, gostaria que fosse aberto para toda a população. Hoje ainda uma paciente estava me questionando, poxa, mas por que não abre então para pessoas de mais idade? Porque a busca que a gente tem pela vacina da dengue é muito do público adulto jovem. Sim. Aquele que não tem o tempo de ficar doente, sabe? Sim. Sabe bem, né? Nós. Né? Estamos na atividade. Vamos nos considerar adultos jovens. Vamos falar aliás, hoje aqui. é o dia do aposentado, né? Que não está aposentado ainda, está aposentado ainda continua trabalhando. Exatamente. Uma pergunta técnica, mas é de cunho político. Essa vacina que as pessoas entre 10 e 14 anos estão tomando, é a mesma vacina que se aplica nas outras idades? Sim, é a mesma. Aí fica uma dúvida da gente. Se tem a vacina e ela tá para vencer, custava fazer um cadastro para não deixar essa vacina vencer? Exato. Na última semana estender a quem procurar? Poxa, seria perfeito, né? Porque primeiro é dinheiro público, né? Que se joga fora é dinheiro que foi gasto, ela não é barata, é uma vacina cara, né? Joga fora, a gente perde dinheiro público. Segundo, se a mesma vacina serve para todas as pessoas, veja bem, o que um supermercado faz? Ele tem um produto lá, ele não saiu muito, tá para vender, ele coloca na promoção, abaixa o preço, vende pelo preço de custo para desfazer o produto e as pessoas se beneficiar. Por que o poder público, que vem a data, já chega a data com validade, faz um cadastro de pessoas quem quer vacinar? Está para vencer? Para aquela dose, segue a ordem do cadastro, abre até terminar a vacina. Eu não sei se, porque isso é uma competência, quem adquiriu essa vacina para os postos de saúde foi o governo federal, né? Ministério da Saúde. Então, eu não sei se isso, por exemplo,
Hoje eu sei que aqui em Cuiabá a Sim. gente tem uma secretária de saúde competentíssima, né? Doutora Lucinha, Sim. fantástica. Não sei se tem essa competência, mas sem dúvida seria uma solução rápida, necessária. Sim. Talvez possa ser feito algo nesse sentido, mas aí é o trâmite burocrático, né? Eu estava vendo ali que Várzea Grande já está decretando Está de calamidade. calamidade. Porque tem coisas que a burocracia impede. Pelo normal não dá para fazer. Não funciona. É muito tempo. Muito demorado, muita burocracia. Então aí, justamente, essa seria uma excelente solução. Olha aí, estamos final de janeiro, temos um lote que é válido até março, muito necessário para a população, mas está lá, parado. A ministra da Saúde, a doutora Anísia, é uma cientista fantástica, de uma competência enorme. Isso não significa que tem competência administrativa, a gente faz muito essa confusão. Exatamente. Tá? Lembrando que, historicamente, pelos números, o nosso ministro de saúde mais competente até hoje era um economista, não tinha nada a ver com a saúde, mas porque é uma área de administração. Exatamente. Né? E aí existe uma insistência lá com a Anísia, e não é só essa vacina que perdeu, são tantas outras, tantos programas. Então, assim, eu acho que ela está machucando a biografia dela, fazendo algo que não é de competência dela. Professor, tu falaste uma coisa que, assim, porque eu sou da área da saúde. Sim. Mas eu senti a necessidade de estudar administração. Sim. Porque não é só a área técnica. Né? E aí é o exemplo perfeito, né? Não quer dizer que um excelente técnico vai ser um gestor público competente, porque são ciências diferentes. Aqui a gente envolve epidemiologia, a gente envolve estudos de área de exatas. E a gente da área da saúde... É gestão de pessoas e exatas. Exato, é outra ciência, não outra. é a área da saúde. Agora, sim, deveria ter uma assessoria que fizesse esse trabalho, e é um trabalho conjunto, envolve várias áreas, né? Então a gente vê envolve logística, decisões rápidas, ações assertivas. Rede de frio. Isso. Imagina, transportar isso o Brasil todo. É complexo. Mas nós temos sempre essa enganação. Eu tenho alguns amigos no Ministério de Ciência e Tecnologia, e eles falaram muito do Marcos Fonte, nosso cientista, astronauta, né? Na gestão dele, ele queria mexer em coisas. Assim, ele chegava... Ele queria ser operacional. Queria ser operacional. Ele queria ser o técnico, ele esquecia. E foi assim, um período, tá certo que foi com pandemia, uma série de coisas que ele estava preocupado em querer criar vacina, criar alguma coisa que não estava a ver com a gestão de ciência e tecnologia. A Anísia me parece da mesma forma, como tem em vários lugares, pega uma pessoa extremamente competente no exercício do trabalho, mas quando falamos de atividade pública, é bom conhecer o exercício do trabalho, não é bom estar distante. Mas tem que ter mais competência na área de gestão. Tem que ter uma equipe, né? Porque não é sozinho, não é uma ciência sozinha. Só que entra uma questão, né? Para ter equipe tem que ter a competência de fazer a escolha gestão da equipe. De pessoas. Se não tiver isso... Nossa, aí nós vamos entrar num assunto que eu amo, né? Que é a gestão de pessoas, administração, e que na verdade deveria ser básico para todas as áreas. E assim como a educação financeira deveria estar na escola, um pouquinho de gestão de pessoas, relacionamento interpessoal, intrapessoal, deveria estar na escola. Eu ando defendendo que o grande problema que nós temos hoje nas relações de trabalho está centrado em dois fatores, né? Na capacidade das pessoas terem um projeto de vida, que está sem essa questão, e o aumento da questão da comunicação. Então eu defendo que todos os cursos profissionalizantes, todas as faculdades, ela tenha no início um media training de comunicação. Porque a gente observa que muitas vezes as pessoas têm o conhecimento, têm uma série de coisas, mas não conseguem caminhar porque não conseguem se relacionar, não conseguem comunicar com as pessoas. É muito difícil, a gente que trabalha na comunicação, a gente enxerga isso, a dificuldade que as pessoas têm, porque quem não consegue comunicar com o outro, não consegue interpretar o que o outro fala. Esse campo de conflito, de ataque, é por incapacidade de comunicação. É muito grande. Uma grande parte dos conflitos, e aí vamos falar desde relacionamento familiar até a política,
até a polarização, até tudo isso, uma grande parte é falha de comunicação. O flerte, gente, porque tem tanta gente sendo acusada de assédio, porque não sabe nem fazer isso, faz errado. Nem isso sabe fazer. Nem isso, vamos voltar para o básico. E aí entra essa questão do isolamento no virtual. Você não fala com pessoas, você não tem, né, esse treinamento. Antigamente as famílias tinham lá 8, 10 filhos, eles eram obrigados a sobreviver ali naquele meio. Então já tinha que treinar relacionamento interpessoal ali, comunicação, porque senão... Aí tinha pouca comunicação externa, né? Então, na hora do almoço, janta, final de tarde, final de semana, tinha que conversar entre eles. Então, todo mundo junto. Aprendia na marra. Você sabe que eu fui privilegiada por isso? Eu sou a 6ª filha de uma família que tinha... Eu tenho 5 irmãos homens e eu sou a mais novinha. Por último, como que eu ia conquistar minhas coisas? Como que eu ia conquistar o que eu queria? Na força que não ia ser. Então, fui obrigada a me desenvolver, né, para me expressar e para conseguir a atenção ali. E na época, eu me achava muito diferente. Poxa, que coisa mais difícil isso. Eu preciso convencer, eu preciso mostrar. E hoje, eu vejo que eu fui privilegiada. Porque eu desenvolvi competências ali que jamais se transforma desenvolveria. em ferramenta. Com certeza. Uma das principais ferramentas é a capacidade de comunicar. E capacidade de comunicar não é falar, tá, gente? Tem gente que acha que alguém que fala bastante, se comunica. Não. Porque comunicação é o que o outro entende, não é o que você fala. Então, existe, inclusive, uma diferença nessas relações. Exatamente. Né? Inclusive, a comunicação não verbal, né? Não verbal, que é muito forte, né? Muito forte. Eu estudei semiótica para isso. Que maravilha. Para tentar entender expressões. Tentar a complexidade. Vamos voltar, então, para a questão da mãe que deve estar fazendo essa pergunta agora. Que não vai dar tempo de responder nesse bloco, mas vamos começar agora. Meu filho vai voltar para a escola. Segunda-feira. Hoje é sexta. A senhora já deu uma dica aqui interessante. Se está na idade de vacinar, vacine. Vai para o postinho de saúde, fazer vacina da dengue. Aí a senhora falou outra coisa, a questão das gotículas, né? E as relações das pessoas muito próximas, as férias todas, já chega abraçando todo mundo, conversando alto. Agora tá todo mundo com saudade, chega na escola. Mesmo que não for necessário fazer esse auê. E aí, a mãe que vai levar o filho está pensando o que nessa hora? Como que eu vou começar, doutora? Exatamente. Então, assim, hoje em dia, a grande maioria das escolas pede a carteira de vacinação, o que já foi um progresso. Né, uma conscientização que eu vi que aconteceu muito ali do período da pandemia. Então, em primeiro lugar, olha a carteira de vacinação. Mas depois a gente vai discorrer mais sobre isso. E falando assim, se eu fosse falar 3 coisas, 3 cuidados que a mãe deveria ter ali na volta às aulas. Carteira de vacinação em dia, orientação quanto à higiene, e aí volta lá para o álcool gel, higiene. Outro dia a gente falou aqui no outro programa sobre higiene, inclusive orientar sobre o uso dos sanitários de uso coletivo, né? Orientar as crianças como que deve tomar alguns cuidados de higiene e também quanto à questão de doenças respiratórias, né? Então, assim, não compartilhar instrumentos, colheres, garrafinha de água. Deixa eu tomar sua água. Deixa eu passar o seu batom. Uma experiência que eu tive como mãe, quando os meus filhos eram pequenininhos e iam para a escola, levavam uma escova de dente. E aí, achei lindo, né, a atitude de pedirem escova de dente, creme dental. Ótimo, a gente manda com o maior prazer. Porém, essas escovas, elas eram guardadas todas juntas numa caixa. Então, imagina, ali era um meio de cultura. Né? O fertilizante estava lá e ainda a caixa fechadinha. No Mato Grosso. Então, assim, essa questão de compartilhar talheres, escovas, são cuidados básicos de higiene que as crianças não têm noção. Aí a questão da vacinação e higiene geral, álcool 70 e as áreas de uso comum. Tem pergunta do Matheus e da Célia, mas não por aquele intervalo que você já conhece. O Repórter CBN já estamos de volta e vamos responder as perguntas. Sexta-feira, saúde e longevidade, 15h37 aqui em Cuiabá. Não sei, Marcela não está aqui para falar em relação ao tempo, se vai chover ou não vai chover. O vidro aí não está mostrando chuva não, né, Washington?
eu não vou correr risco, porque eu já erro o resultado do futebol. Se eu começar a errar tempo também, aí vai ficar difícil. Lembrando que nossa Marcela Vasconcelos está em São Paulo, vai apresentar um evento lá, né? Desejando todo sucesso para Marcelinha. Marcela está ganhando o mundo, né? Mas ela não vai deixar a gente, não. Cuiabana, do Hospital Geral, a gente não deixa embora. Pode lá fazer sucesso, mas devolve a gente. De Chapa e Cruz, mas tem que devolver aqui pra gente. Aliás, Cuiabá, né? Terreno fértil. E não vou ficar na bancada sem Marcela também. Fica uns dias, mas todos os dias não, ela tem que retornar aqui. Estamos falando com a doutora Rosane Argenta sobre a volta às escolas. A Célia fez a seguinte pergunta. Está na hora das escolas exigirem na volta às escolas a utilização do... ela falou, esqueci o nome agora. Máscara? Da máscara. Da máscara? Olha, que pergunta interessante. Eu acho que, primeiro que isso não vai acontecer agora, mas mais importante do que criar uma barreira física é a gente evitar a proliferação dessa quantidade de micro-organismos que nós estávamos até falando em forma de brincadeira antes. Fungos, vírus, bactérias, então são mais as medidas de contenção. Água e sabão, lavar as mãos, ensinar o pessoal, e aí eu falo de todos os que frequentam escola básica, intermediária, nível universitário, o pessoal não tem o hábito de lavar a mão, lavar a mão com água e sabão. E em segundo lugar, álcool, gel, né, que também reduz, olha quanto, claro que na pandemia teve o distanciamento social, mas o quanto que a gente reduziu de doenças respiratórias com essas medidas. Né? Então, acho que não é o momento de máscara, até porque se a gente não tem a cultura de lavar as mãos, quanto mais manter uma máscara higienizada. A máscara acabava virando também um meio de cultura, aí largava no estojo, aí larga em cima da bancada. Então, assim... O que a gente fez com as máscaras na época da pandemia foi uma coisa assim que não fazia sentido, né? Então é mais orientação mesmo. Você acredita que eu acho que eu peguei a Covid devido à máscara? Eu acredito. Foi um acidente, foi sem querer. Trocou de máscara? Não, porque assim, eu conheci dia 2 de janeiro de 2021 com Covid. E nos últimos dias de dezembro, eu tinha que fazer umas transferências de pagamento de salário e não conseguia. Fui no banco. Quando eu desci do carro, uso óculos, o óculos embaçou totalmente. Quando eu cheguei em frente ao caixa, que eu fui tirar o óculos fez a máscara saltar e cair em cima do teclado e caiu no chão. Aí eu coloquei o óculos e o guarda falou, não pode ficar aqui sem máscara. Eu voltei a máscara. Você teve que colocar a máscara de volta. Como eu estava me cuidando muito, foi o único deslize que eu cometi. E ainda observou. Na Mega Sena eu cometo deslize, não acerto o número, mas esse. O Júlio César fala, doutora, a senhora mencionou o uso de álcool 70%. Por segurança, esse produto foi suspenso à venda ao público em abril último. Só se acha final de estoque, mas era muito eficaz na asepsia. E no meu tempo não se exigia carteira de vacinação. Vacinação era na escola. Pronto, vão saber que eu sou velho. Júlio César, eu também sou da época que se fechava a escola e não tinha negócio de pai autorizar, não. A gente nem sabia, nem o professor sabia. Fazia BCG aos 7 anos. 7 anos. Com pistola. Fechava e... não é velho não, tá? Que eu também sou dessa época, eu não sou velha não. Eu fui daquela do ganchinho também, que jogava gotinha assim, ficava furando assim, até as lágrimas correr. Olha, ainda bem que essa lembrança eu não tenho, não. Eu passei por isso. Eu tenho um tempinho a mais, fechava-se a escola, era passado um líquido, acho que era... Não sei se era BCG, não, era outra. Passava um líquido e perfurava para o líquido entrar. Era um ganchinho assim, parecendo aqueles palitinhos de pegar queijo, sabe? De metal. E sabe o que era difícil? Tinha 20 crianças. Ele ia furando. Saía do sangue de um, passava para o outro, já criava anticorpos também. Já misturava tudo. Vitamina S. A gente evoluiu aquela história muito, que a gente fala, né? Vitamina S de sujeira. Isso. Exato. Evoluímos bem, né? Evoluímos bastante. Mas a questão que ele falou do álcool, o álcool líquido, né? Que foi suspenso. Isso. Nós temos o álcool em gel, que é
de farmácia, geralmente, Sim. que é esse que é o mais eficaz, Sim. em virtude de que o gel, ele permanece um tempinho mais ali em E contato. ele adere mais, né? Ele fica- Adere mais à Isso. superfície. Então, é esse que é utilizado. Mas, assim, nada como a nossa boa e simples Água e água sabão. e sabão. Água e sabão. Água e O sabão. Matheus fez um pedido aqui interessante. Doutora, no ano passado, por circunstâncias pessoais, passei a levar e buscar meu filho na escola. E queria que a senhora falasse para os pais que eu vejo todos os dias os pais deixando crianças doentes na escola. Olha, nossa, que assunto, hein? Gente, tem mais 1 hora de programa? Olha, isso é um assunto que é uma realidade que a gente vê na escola e a gente vê nas empresas. Nas empresas, quando o colaborador falta ao trabalho por questão de doença, a gente chama de absenteísmo. Sim. Ele não veio trabalhar porque ele está doente. Mas e o presenteísmo é quando a pessoa vem em condições inadequadas. Sim. E é pior, do meu ponto de vista, porque além de estar doente, você está transmitindo, dependendo, lógico, do que é, mas você está transmitindo, você está pouco produtivo e baixa até o nível de energia daquela equipe. Então, gente, não dá, né? É questão de conscientização dos pais, de dar um jeito, tem como, né? Sempre tem como a gente ou permanecer em casa ou deixar em algum ambiente mais tranquilo, mas não é bom nem para a criança e nem para os colegas, para ninguém ali da comunidade. E para a professora. O professor sempre está doente no início do ano, por quê? Ele chega até todas as crianças, ainda mais criança menor, gosta de chegar a abraçar a professora, conversar com a professora, tocar na professora o tempo todo, né? Bacana esse assunto que ele trouxe, é importante conscientizar. Eu queria só lembrar também, porque, claro, estamos abertos aqui para quem quiser mandar pergunta nesse sentido. Eu até tomei o cuidado de dar uma revisada antes de vir, bem certinho, quais são as vacinas indicadas aí, mais indicadas aí na idade escolar, tanto em rede pública quanto em clínicas particulares de vacinação. E a gente tem que lembrar, sim, já falamos das doenças respiratórias. Sim. Então, no mês de março, nós vamos ter disponível de novo a vacina contra a gripe, que é muito importante, tem que fazer. As cepas mudam todo ano, porque o vírus, ele se diferencia, ele faz mutação, ele é muito esperto, então ele dá um jeito de a vacina do ano passado já não ser mais eficaz. Ele dá um jeito de fugir, né? Cria mecanismos. Sim. Então, assim, em março nós teremos a vacina contra a gripe. Agora nós temos as vacinas contra as pneumonias, que é importante o pessoal verificar se os filhos estão imunizados. Essas vacinas foram feitas no primeiro ano do bebezinho. Porém, a gente teve a atualização, especialmente aí adolescentes, adultos jovens, com certeza não tem as vacinas mais atualizadas. Pra você ter uma ideia, professor, olha como que é defasado, né? Isso tudo. Nós estávamos falando da burocracia da rede pública. Hoje, na rede pública, ainda a gente tem uma vacina contra a pneumonia que chama Pneumo-10. Sim. Na rede particular, já passou a 13, a 15, nós estamos na 20. E ainda estão no 10. E na rede pública está na 10. Sim. A 15 tem as suas indicações. Né? Ela é indicada principalmente para o bebê no primeiro ano de vida. Mas a 20, o número já fala, é mais completa. Né? Então, assim, só que até chegar a isso em grande quantidade, em volume suficiente para atender toda a população, vai demorar bastante. Então, quem tiver condições de complementar essa vacinação é recomendado, assim como outro grupo de doenças muito importantes que o pessoal precisa prestar atenção são as meningites. Sim. O principal transmissor das meningites para crianças pequenas e para idosos é quem? O adolescente. O adolescente, ele muitas vezes não fica doente, porque ele é imunocompetente, ele tem ali as suas defesas. E ele faz o quê? O adolescente, ele sai, ele abraça, ele beija, ele tá, né, com a galera. Então, ele traz muito essas bactérias
Existe meningite bacteriana, que é mais perigosa, Sim. e existe meningite viral. Então, ele traz para casa e traz para toda a comunidade. Por isso que é importante a vacinação. E aí eu falo com certeza que esses adolescentes, a maioria deles que estão aí, também não tem o reforço das vacinas contra a meningite, que são feitas lá no primeiro ano de vida do bebezinho, Sim. depois precisam reforço com 4 anos e reforço na adolescência. Tá? Então, é realmente assim, além da varicela. Sim. A varicela, que nós estamos tendo muitos casos, inclusive entre os adultos, e é importante também prestar atenção. A gente tem vacina, bem tranquila essa vacina, baratinha, Sim. inclusive. É uma questão de cuidado mesmo, organização. Lembrando que o adolescente vai para a escola e volta para casa, né? E aí Traz. Aí que nem o pessoal vamos ouvir o Luciano, que vai falar aqui das vacinação antigamente. E parece que vai acabar a bateria aqui. O que aconteceu? Não. Deixa o Luciano falar com a gente aqui primeiro. Doutora, nós estávamos falando sobre a vacinação aí antigamente que era feita nas escolas. Eu não sei porque eu não consigo ver eficácia nesse novo sistema de vacinação, que vai criando apenas o mau hábito das pessoas não vacinarem. Antigamente, como foi dito, nas escolas fechava a escola, vacinava todo mundo que estava na escola, né? Fazia campanha para trazer os irmãos para a escola, tudo. Então era muito mais eficaz. Agora, da forma que está, deixando por conta dos pais, a maioria dos pais não cuida nem da vida deles, vai cuidar das crianças. Luciana, aí entra uma questão política, né? Pessoal, é uma grande discussão mundial, que as pessoas têm a liberdade de não vacinar. Lembra durante a pandemia, o grande debate que fez isso? Existe um negacionismo. O pessoal entrando até na justiça em relação a isso, tá? O mundo está ficando doido. Tem alguns locais que os pais estão entrando na justiça para ter o direito de educar os filhos, porque não quer que a escola eduque mais. Dá uma olhada que coisa. Não quer nem que socialistem, tudo esse tipo de coisa. Acho então, que assim, é muito mais político do que decisão pessoal. Mas concordo plenamente com o Luciano, porque a pessoa que não vacina contamina as outras pessoas que estão dentro da regra. Sim. Eu acho que vacinação não era uma questão de opção. Não. A pessoa teria que vacinar. Como a gente tem a felicidade de ter a maioria das pessoas vacinadas, a gente não sofre muito esse efeito, porque senão seria igual foi na pandemia, né? Vai passando que nem uma pólvora. Mas a gente precisa sim ter esse cuidado. E também eu acho que, voltando a falar sobre a importância da comunicação, acho que a comunicação foi tão errada, tanta bobagem falada, que aí agora até o que é verdade, até o que é ciência passa a ser questionado. Sim. Então isso é uma questão assim, já está provado que vacina, gente, foi importante para tanta coisa, né, na história da humanidade, desde que a gente conseguiu o desenvolvimento de vacinas, não cabe questionar isso. Sim. Nem essas bobagens que foram faladas a respeito da vacina do Covid. A vacina é segura, né? A vacina é cientificamente comprovada que fez aí a diferença. Então, concordo com ele que realmente não deveria ser uma questão questionada. É igual escovar os dentes. Exatamente. O Volmir me perguntou como que ia fazer o cadastro, no caso da vacina da dengue, como que faria o cadastro, como que ia controlar isso. Volmir, vamos lembrar um pouquinho, não faz muito tempo. A Covid, lembra que a gente vacinava por agendamento? A gente tinha que entrar no site ou colocar o nome lá e a gente recebia notificação de quando já era para a gente ir. Primeira dose, segunda dose, terceira dose. Esse mesmo sistema está pronto. Não seria muito difícil. Não. As pessoas que querem vacinar entrassem lá, aí pegasse pela ordem ali e fizesse, né? Alguém vai passar na frente de alguém, alguma coisa? Pelo que eu sei, nós tivemos prefeito, presidente, não sei o que tem, mas não é por causa disso que nós vamos deixar o caos tomar conta. Exato. Eu acho que, voltando a falar de gestão pública, precisaria de uma organização, uma determinação, né? Olha, vai ampliar a faixa que vai ser atendida por esse tipo de vacinação. Então, quem vai ser atendido? Né? Qual é a ordem? Logicamente, pelo público mais suscetível, com quem tem as maiores consequências. Então, deveria ter uma organização nesse sentido. A Cláudia perguntou, doutora, o tipo de roupa mais quente, mais fria, esse tipo de coisa, tem alguma influência? Deve ser para o filho ir para a escola, para a filha ir para a escola. Nenhuma. Não é a questão de, passou frio. Passou frio, pode ficar um resfriadinho, mas não é viral, não é que no frio ou no calor, né, vai determinar isso. O que interfere é mesmo a higiene, a contaminação. Deixar a roupa suja, molhada, aí sim,
Aí muda, interfere. Ninguém perguntou, mas alguém vai lembrar depois, então eu vou antecipar a pergunta. Como eu lidei com escola, conheço bem isso. As atividades esportivas, onde as crianças soam, pegam no outro, tá? Se tiver higiênico, não vai ter problema, né? Exato. Eu acho que voltando a falar num aspecto mais amplo sobre a volta às aulas, a gente tem que cuidar também da hidratação, de providenciar para que os filhos se hidratem, para que levem água potável ou, enfim, uma maneira as escolas oferecem. Mesma coisa também, pensando ali em saúde como um todo, organizar os lanches, porque às vezes o pessoal se empolga e acaba comendo apenas processados, lanche rápido, comprando muito industrializado, e tudo isso predispõe a doenças, a gastroenterites, baixa imunidade. Então, não é interessante que... eu sei que é trabalhoso preparar um lanche em casa, né, alguma coisa mais natural, tudo dá trabalho, mas compensa, porque aí você já vai agora mudar o ambiente, já vai ter toda essa exposição. Se você deixar também as crianças, não tem, a grande maioria não tem o hábito, a disciplina de ingerir frutas, verduras de forma balanceada, água. Então, são aspectos que a gente precisa cuidar. E, bem lembrado, nas atividades físicas, voltando, né, a falar da importância da higiene e a hidratação. Sim. A Célia volta a perguntar, falou, doutora, a senhora falou do banheiro e não explicou, fiquei curiosa. Outro dia no programa aqui, o pessoal perguntou, né, como que deveria fazer a higienização. E aí tem algumas histórias até bastante engraçadas, assim, do tanto que as crianças não têm essa consciência do uso coletivo, né? Então, acho que é importante a gente explicar que façam uma higienização ali do assento aonde vão utilizar, que puxe descarga antes com a tampa fechada, para não respingar gotículas, e também depois, obviamente, do uso do sanitário, e ou colocar uma barreira física. Muitos lugares têm essas barreiras de papel, que aí é um papel impermeável, ou fazer uma higienização. A gente pode disponibilizar para que eles levem um pacote de lencinho, enfim, e orientar, né? Lavar a mão antes e depois do uso do sanitário. Uma outra questão que acontece muito em banheiro de escola é a maçaneta. Eu sempre recomendei pegar um papel para abrir, porque se tiver todo mundo colocando a mão naquilo, eu pelo menos tenho essa prática em banheiro público quando eu vou utilizar, porque eu olho para aquela maçaneta e imagino quantas mãos passaram ali, quantos fizeram a higiene devida para botar aquela mão naquele lugar. Não, né? Não fizeram, porque a maçaneta ela fica antes da pia. Exato. Então, você não tem opção. Aí quando você vai sair, ou você toca pega a mãozona. com papel, ou você pega com a mão suja. Se tá meio espaçoso, vai meio empurrando com o pé, né? Pra entrar, senão... às vezes não fecha direitinho, né? Com a porta. O Luciano mandou uma mensagem aqui sobre a questão dos anticorpos, Luciano. Professor, criança brincando é saúde, é criar anticorpos. Na escola, a gente jogava bola, se abraçava, aloitava, e aí ficava doente uns dias, aí já não pegava mais aquelas doenças, porque anticorpos, já estava com resistência. resistência. Brincam no tapete da sala, não se sujam. Aí quando encontra com alguém diferente que se suja, ela tem um monte de problema de saúde. Por quê? Porque ela não tem anticorpos. Eu entendo o que o Luciano está falando, mas como eu falo que eu conheço bem a questão de escola, Luciano, você não tem noção como tá chato esse negócio. Tem mãe que não deixa o filho brincar com ninguém sobre a alegação, por isso que eu toquei no assunto, sobre a alegação que a criança é frágil, não sei o que tem, tá? E aí uma outra vai na escola reclamar só porque abraçou outra criança. Chega em casa e contou. Então, Outro dia eu me senti uma mãe muito relapsa. Já faz um tempo isso, meus filhos eram menores. Mas eu lembro da sensação, assim, que uma mãe que realmente sentia um exagero de cuidado com aspectos que até não faziam sentido. Ela pediu que água, que marca de água que eu permitia que os meus filhos comprassem na escola. Eles bebem água do bebedouro. Eu oriento que coloque na garrafinha, né, água potável e pronto. Então, sem exageros, porque a gente não pode também criar os filhos numa bolha.
Quando eu fazia o mestrado na Unicamp, a gente criava os ratinhos para Sim. fazer pesquisa e eles eram germe-free. Então tinha que se vestir igual um astronauta para entrar no biotério. E aí eles não tinham nada de imunidade, nada de bactérias. Nossa. Né? Então a gente não pode fazer isso. A gente precisa permitir que as nossas crianças tenham contato aí com o mundo, até porque nós, querendo ou não, minha amiga, quando chegar a adolescência, eles vão fazer. Vão entrar em contato. E aí, eles vão beijar, vai. beijar sem escovar os dentes e tudo mais. Aí é até mais complicado, viu? Exato. O Luciano vai falar da maçaneta Isso aqui. é uma coisa que ninguém, um item que ninguém limpa em lugar nenhum, nem nas casas das pessoas elas têm o hábito de limpar a maçaneta. E é a fonte de contaminação maior que existe. Maçanetas e corrimões em lugares públicos é terrível. É verdade. Sabe o que criança pequena faz? Sim. Passa a língua. Nossa. Em corrimão. Já Ele come falou, nome, ele falou de corrimão. Sim. Quantas vezes em aeroportos e tal, você tá lá, a criança tá Shopping, né? esperando, shopping. É. A criança ali esperando, ela segura, ela passa a língua. Nossa. É, difícil. 15h58, doutora, chegando o horário. Nós falamos demais. Faltou alguma coisa que a gente não falou? Não, mas acho que o recado foi dado, né? É. O recado foi dado, é para esse alerta aí, pro pessoal lembrar, segunda-feira, acho que começa... Resuminho, carteira de vacinação, falar da questão da higiene, da orientação. Higiene, hidratação. Hidratar a criança direito, tomar água. Se tiver doente, segura um pouquinho mais, não leva para contaminar os outros, você não gostaria de contaminar seu filho, não deixa contaminando os outros, comunica a escola, conversa direitinho. O que mais? É exatamente isso, acho que valeu esse alerta, né? Sim. Que dia que volta as aulas da rede pública? Eu não sei, eu sei Mas que segunda-feira já tem escolas voltando. Eu acredito De que segunda até meio de março, volta até faculdade, volta todo volta mundo. tudo. Ah. Então, Ai, é nosso isso, trânsito. Me dá um desespero o trânsito. Verdade. É. Eu acho que vale esse alerta, né, para todo mundo prestar atenção aí. A gente já tem vírus novos circulando, Sim. então a gente precisa realmente cuidar. Como é que diz? A gente não tem o controle sobre o meio externo, Sim. mas aquilo que a gente tem influência e que a gente pode melhorar o ambiente, a gente precisa prestar atenção e fazer a nossa parte. Verdade. Então é esse alerta. Obrigada pelo espaço, professor. Obrigada Sempre por me um prazer receber tê-la mais uma aqui. vez. Venha sempre, é muito bom ter aqui. São informações extremamente importantes, valiosas, que ajudam as pessoas a viver melhor. Obrigado sempre. Obrigada. Washington, hora de abrir o vinho, cortar o queijo, ir para casa. É a hora boa?